Muy buenos días. A ver, ¿quién están por aquí? Sem áudio e sem vídeo. Hã? Perdão? A ver. Áudio e vídeo, ok. Ah, entendi. Sem áudio, sem vídeo, já ia entrar em surto psicótico. Buenas, ¿cómo están? Buenos días, Yanes. Buenos días, Vicky. ¿Cómo les va? Tempranito. Laís, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Bueno, aquí andamos. Solo un segundito. Perdónenme, mis queridos, um pequeno acidente doméstico. Só para quem não sabe, tenho 3 filhas caninas, uma tem 15 anos, que acabou de se deitar em cima de um pote de água, que eu deixo para elas, e fez uma pequena inundação aqui, tomou um banho de piscina forçado de manhã cedo agora, mas enfim, vamos tocar. Impressionante. Bueno, vamos entonces. Sí, enfim, tá aqui, deixa eu ver. Tá um pouquinho molhado, mas não faz mal. Vamos lá, faz parte. Bueno, meus queridos, tudo tranquilo, tudo certinho, vamos conversar então sobre o espanhol nesta nova ferramenta, pô, bacana, tá? Abre uma gama aí de possibilidades, inclusive de se ver mais no vídeo, né? Bueno, vamos conversar então primeiro, antes de mais nada, sobre... nós vimos na aula passada a questão de acentuação de palavras heterotônicas, né, que são aquelas palavras onde alterna, né, a sílaba tônica do português ao espanhol e vice-versa. E hoje também vamos dar uma olhadinha nas palavras na questão de formação de plural, tá? Que também é uma questão bastante relevante, bastante solicitada também, e tem nós temos algumas regras gerais, eu vou já dando spoiler do que vem por aí, algumas regras gerais das quais a gente tem que se agarrar, mas também tem que dar uma olhadinha naquelas questões das excepcionalidades, que nós tanto gostamos das exceções, né? Mas vamos dar uma olhadinha primeiro nos exercícios que eu deixei para vocês viram que deixei também o gabarito, acho da página 13, se eu não estou enganado, quanto à questão de acentuação. E eu vou então pedir para vocês então acompanharem comigo, vamos ver se eu consigo fazer aqui, a gente quer, muito bem. A tela inteira. Vamos dar uma olhadinha, então. Compartilhar. Aqui. Tá? Bueno. Só me avisa se alguém quiser me avisar pelo microfone se estão vendo as questões, só para me confirmar. Alguém vendo as questões? Está tudo certinho? Consegui fazer? Acho que sim, né? Sim, prof. Perdão, só um pouquinho que eu botei volume aqui. Pode me dizer? Sim, tá ok. Estão vendo as questões? Ok, graças, senhorita. Vamos lá, então, olha só. Isso aqui são as 4 questões que que eu pedi para vocês fazerem ali, não sei se chegaram a fazer.
mas espero que sim, né, para a alegria, para a nossa alegria, minha e do meu coração, né, e da alegria de vocês, talvez não agora, né, seja chato fazer exercício, mas a importância de fazer os exercícios, né, vocês vão ver lá, vocês vão sentir lá no final, quando vocês olharem aquela provinha lá na frente de vocês, no dia lá do Enem, no dia da URGS, vocês olharem e verem, olha aqui aquela questão que a gente trabalhou em aula. Tá bom? Olha só. Vamos dar uma olhadinha ali a questão 25, tá? Todo esse tipo de, como eu falei para vocês na aula passada também, a questão de acentuação e de heterotônicas, tá? Que sempre vai ter certo, pelo menos uma a duas questões dessas. Vai ser pedido para vocês, as palavras sempre estarão escritas da forma correta. Né? Nós falamos assim, tem duas formas de fazer, trabalhar a acentuação, né, e sílabas tônicas no idioma. Qual é? Primeiro, ou se escreve corretamente, se pede a justificação da forma, ou se pronuncia, se coloca a palavra para acentuar corretamente, vocalizar, para estabelecer, para sinalizar qual é a sílaba tônica. É impossível, né? Então, só há uma forma dessa questão aparecer, que vai ser escrita da forma correta, e vocês são escritas dessa forma. E é nesse sentido, então, que vem essas questões aqui. Olha ali, palavras são acentuadas pela mesma razão. Então, a gente vai trabalhar, vamos dar uma olhadinha. Nessa primeira aqui, ó, evolução de massa e biológica. Aqui a gente já tira, nem precisa analisar, porque as sílabas, né, nós já temos sílabas tônicas diferentes. Olha ali, evolução e demais, ok, estão lá na última, são agudas, mas biológica é uma esdrúxula, tá fora. Olha aqui, ó, letra B, reprodução mas e solo. Lembrem-se que que mas, ou seja, quando a gente tiver um monossílabo, a gente não acentua via de regra. Quando é que ele vem acentuado? Só se for numa acentuação diacrítica, ou seja, aquela acentuação chamada diferencial, que serve para diferenciar, ou seja, que é um grupo específico de monossílabos, mais algumas palavras, que não é o caso de reprodução. Reprodução não tem uma com e outra sem acento. Então, sempre que houver um monossílabo acentuado, vocês vejam, se dentre as outras opções estiver alguma palavra como reprodução, tira fora. Letra C, olha ali, ó, nenhum é uma tônica, né, uma aguda, perdão, né, a oxítona tem a sílaba tônica no final. Transmissão e través, ou seja, aqui nós temos três que tem. Nenhum e transmissão tem a sílaba tônica na última sílaba terminada em N, é aguda. E través também é a última sílaba, é a sílaba tônica, é aguda, terminada em S. Lembre da regrinha das oxítonas, né, das agudas. Nossa Senhora das vogais, N, S, vogais. Terminou nessas três, matou a charada. Bem? Bueno, ali para baixo, então nem vamos seguir ali, né? Letra C, letra número 26. Assinale a alternativa onde as palavras são acentuadas pela mesma razão. Para não ficar sem graça a questão, vamos começar de baixo para cima, tá? Olha ali, ó. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês em decoração, tecnologia e habitação. Bueno, olha ali, decoração e habitação, beleza, as duas palavras são, tem a parte final igual, as duas a gente já viu, são agudas, né, a sílaba tônica é a última e terminadas em N, dentro de Nossa Senhora das Vogais. Mas vejam bem, tecnologia. Aí eu posso dizer, não, mas ela está realmente na última sílaba. Mas lembrem-se, tá? Que toda palavra que tiver o ia, né, o i acentuado, ele vai ter que estar separado da letra A.
Ou seja, ele acaba sendo acentuado pela regra do hiato. Então, dois motivos pelos quais eles não são. Primeiro, o I e o A eles estão separados, então o RI, né, a sílaba tônica vai estar na penúltima. Mas a regra de acentuação que rege essa palavra é a regra do hiato. Tá? Então, lembre-se, todas as palavras com ia e io, hiato, então não obedecem a mesma sílaba tônica, a mesma regra de acentuação. Tá? Então, não confunda. Vamos lá, olha ali, ó. Podia, continua e básico. Bom, podia e continua estão dentro do que a gente acabou de falar, do hiato. I e U acentuados, sempre a regra será o hiato. Tá? Então, podem marcar I e U acentuados, regra que rege os dois, hiato. Bom, básico não tem nada a ver com hiato, passemos para C. Quizás, incisión e cerâmica. Temos duas oxítonas, né? Quizás e incisión, oxítonas agudas terminadas em NS. Cerâmica é proparoxítona, fora também. Olha ali, ó. Prático, países e técnica. De novo, nós temos o países, o I acentuado é hiato. E aí vamos olhar as duas. Prático e técnica, onde é que está a sílaba? A sílaba tônica está na antepenúltima, portanto, proparoxítona não vai. Ficamos com a letra A, mas não vamos por isso. O método da exclusão ele é um método bem interessante para a gente usar. Mas vamos ver o porquê ali, ó. Mas os três ali são a acentuação, e rege eles a acentuação diacrítica, é a diferencial. Se não vejamos ali, o mas acentuado é contrário de menos, o mas sem acento é o nosso mas, é o pero. Tá? Solo, vimos também na acentuação diferencial que solo, acentuado, é quando quero dizer solamente, somente. Tá? O solo sem acento é o sozinho, sem companhia. Isso quando há algum tipo de alguma chance de ambiguidade dentro de uma frase. Lembrem daquela frase: hoy estaré solo em casa. A palavra solo pode ser tanto hoje estarei somente em casa, como hoje estarei sozinho em casa. Então, para acabar com essa ambiguidade, se acentua quando eu quiser dizer somente. Tá bom? E o este acentuado. O este acentuado, a gente acentua o este quando quando num texto quisermos fazer referência a alguém que acabamos de mencionar. Exemplo: Uruguai é um país chiquito. Este país tiene 3,5 milhões de habitantes. Ou seja, o Uruguai é um país pequenininho. Este país, o Uruguai, tem 3,5 milhões de habitantes. Tá? E aí este tem que ser acentuado. Portanto, essa é a razão pela qual a 26 é a letra A. Vamos dar uma olhada ali na 27. Assinar a alternativa, que todas as palavras se acentuam segundo a mesma regra. Tá? E vamos de cima para baixo agora, tá? Para pelo menos ter uma graça na coisa. Olha ali a letra A. Óxidos e nitrógeno. Os dois acentuados na antepenúltima. Show. Esdrúxula, proparoxítona, todas acentuadas. Dia. Qual é a regra que acentua o dia? Hiato, né? Lembrem-se, I e U acentuados, sempre a regra é hiato. Então, letra A está fora. Olha ali a letra B. Mas, contaminação e criação. Lembram que eu acabei o que falamos ali em cima? Monossílabo acentuado é diacrítico. Bom, contaminação e criação, não existe outra criação e outra contaminação que não sejam acentuados, que exista outro conceito nessas duas palavras. Portanto, então, está fora. Agora vejam ali, ó, ácida, máquina e automóvel.
Bueno, nós temos ácida e máquina na antepenúltima, automóvel é na penúltima, então, fora também. Letra D, veículo, mas e último. Vejam aqui, nós temos 3 tipos diferentes. Lembrem que veículo, olha ali, ó, o I acentuado é o quê? Hiato. O mas, que é um monossílabo acentuado, é o quê? Diacrítico diferencial. E o último é a antepenúltima sílaba. Então, ficamos com a letra E. A letra E nós temos oxígeno, máquina e monóxido. Os 3, perdão, com a antepenúltima sílaba acentuada. Os 3 são, portanto, proparoxítonas esdrúxulas. Tá bem? Bueno. E a 28, ela vem dentro daquela da ideia das heterotônicas. Olha ali, ó. Comparada com sua equivalente em português, sim. A palavra sim. Então, é classificada como heterotônica. Alternativa que representa outra palavra heterotônica. Quero chamar a atenção primeiro para o enunciado. Quando tratarmos de heterotônica, estamos tratando de sílabas tônicas. Não estamos tratando de conceito. Tá bem? Quando eu falo, veja que ele ali fala em palavra equivalente, escreve igual ou muito parecido e que possui tônicas diferentes. Ter o mesmo conceito que tem um, tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque olhem as nossas 5 opções. O que ele pede para fazer? Para a gente comparar com as palavras que tem e dizer qual delas é heterotônica. Ou seja, nós temos nessas 5, nós temos apenas uma que tem a sílaba diferente. Tá? E olhem, vamos começar de baixo para. Vejam que ele tem um significado no espanhol, que é ainda, né? Ainda é o todavia, é um significado de entretanto, de contudo. Então, por isso que eu chamei a atenção. Equivalentes quer dizer que palavras escritas da mesma forma, né? Conceito, tá bom? Então vamos lá. Todavia, apesar de ter dentro daquela ideia de que todas aqui estão escritas corretamente e acentuadas de maneira correta, elas sempre virão assim. Todavia, ainda que conceitos diferentes, o equivalente no português, o todavia no português, os dois têm no vi a sua sílaba tônica, correto? Então, fora. Olha ali, a ansiedade para nós, a ansiedade em espanhol. Tá, professor, mas olha só, como é que eu sei que é ansiedade, né? Bom, primeiro, é só fazer um parêntese aqui. Lembrem-se que fazendo os exercícios, e aqui a importância deles, vocês vão adquirindo vocabulário, né? Além do conhecimento gramatical, vocês vão adquirindo vocabulário também. Vocês vão adquirindo o conhecimento, né, das palavras, inclusive também de acentuação. Vocês vão ter o contato visual com as palavras. Então, por isso também a necessidade de fazer os exercícios, tá? O professor já dando, tá, professor, já entendi, parece que até estou vendo o zoinho revirando assim, tá? A ansiedade. Bom, por que é a ansiedade? Como é que eu sei? Ainda que para mim seja
para mim, aluno vendo, seja óbvio aqui. Lembrem-se que, para ser acentuado na antepenúltima, aliás, para ter a sílaba tônica na antepenúltima, teria que estar acentuado no A, no primeiro A. Não está. Então, eu tenho duas possibilidades de ser. Para ser na penúltima, olha ali, olha aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos brincar com isso aqui. Olha só. Tá? Olha aqui, para ser acentuado, nós temos, ela termina com D, né? Ou seja, ela termina em consoante, certo? Então, para ela ser acentuada na antepenúltima, primeiro, não interessa se consoante ou vogal, ela teria que estar acentuada no A, não está. Para ter a tônica aqui nesta penúltima, sendo que ela termina em consoante, ela teria que estar acentuada aqui, e não está. Portanto, é a ansiedade. Olha a palavra ali, remédio. Professor, remédio é acentuado para nós. Mas lembrem que no espanhol não é. Para ter aqui, ó, acentuação na primeira, aliás, para ser a tônica na primeira, teria que estar acentuado, não está. Para ser, ela termina em vogal. Lembrem Nossa Senhora das Vogais. Para ser acentuado na última, ela deveria estar acentuada, perdão, ter a tônica na última, deveria estar acentuada na última, não está. Então, a nossa aqui, ó, remédio. Agora vamos lá, ó. Exigências para nós em português, acentuado na, tendo a tônica na penúltima. E olha aqui em espanhol. Vamos lá. Lembre que para ter na antepenúltima ou anterior, para ter nelas a sílaba tônica, elas têm que estar acentuadas. Não é o caso aqui, ó. O E e o XI não estão acentuados. Ficamos entre a penúltima e a última para ser a tônica. Bom, ela termina em S. Nossa Senhora das Vogais. Ela teria que estar acentuada aqui para ser a tônica e não está. Então, o que me sobra é aqui, ó. Exigências. Logo, eu fico com a minha palavra, que é taquicardia, que para nós é taquicardia, mas em espanhol ela muda a sílaba tônica. Vamos analisar o porquê, ó. Mesma coisa. Lembrem, antepenúltima para trás, acentuada para ser tônica. Essas duas aqui, ó, o tá e o que, não estão acentuados. Logo, nos voltamos para as duas últimas sílabas. Lembrem-se que para ser ia, io, ua, uo, né? Sempre tem que estar o i ou u acentuados. Estamos vendo acento aqui? Não estamos vendo acento. Portanto, ficamos com a sílaba tônica aqui em taquicardia e a nossa letra correta é a letra A. Tá bem, meus queridos? Dúvidas? Deixa eu ver se eu volto para cá. Alguém com dúvida? Deixa eu ver, tem uma coisinha aqui no chat. Vamos ver. Só tem um tá ok. Maravilha. Tudo tranquilo, entendido, tá? Então, lembrem-se também de sempre olhar com muita atenção para as palavras, tá? Ver se a palavra realmente está acentuada ou não está. Não passem batido. Lembrem-se, por exemplo, ali nós acabamos de ver numa das questões, a palavra oxígeno. Se daqui a pouco eu dou uma olhada e passo batido, tô lendo, né? Eu olho e passo batido no i, acabo eu mesmo me confundindo, né? Daqui a pouco achando que pode ser oxigênio e esse tipo de coisa. Oi, Vinícius, não. No espanhol não tem regra referente a ditongo no final, como taquicardia, como no português, não. Não tem, tá?
a regra para... tanto é que, por exemplo, palavras como escritório, como, né, tipo família, eles não são acentuados. A regra, tá, para a acentuação, por exemplo, para ter a sílaba tônica lá no ia, no io, é o hiato. É a única possibilidade de ser acentuado, de ter a sílaba tônica lá. Tá? A acentuação, por exemplo, de escritório, família, esse tipo de coisa, tampouco existe. São as paroxítonas, né, terminadas em consoante que são acentuadas. Tá? Então, realmente é só a regra do hiato para ser um taquicardia, rio, e ter a sílaba tônica lá no final. Tá bom? Bueno, meus queridos, vamos dar uma falada sobre formação de plural. Ok, Vinícius, eu que te agradeço. Formação de plural, e para isso, vamos lá, vamos no nosso compartilhamento, tá? Eu deixo, porque aqui eu deixo, vejo que aqui, se na minha, né, elas pegam e se atiram em pote d'água, fazem estripulia, pelo menos aqui eu deixo vocês fazerem, vocês podem, tá, pelo microfone, porque eu vou compartilhar uma tela, eu desativo o chat enquanto eu compartilho a tela, então vocês, por favor, tenham a minha atenção se quiserem alguma dúvida, tá? Se tiver alguma dúvida. Nós vamos falar agora, então, sobre formação de plural, tá? Um tema bastante importante. Formação de plural. Bom, nós temos regras gerais, assim como na acentuação, né, que nós temos aquelas 4 regrinhas. Formação de plural, nós temos regras gerais, e depois nós vamos enxertando algumas excepcionalidades. Vamos lá. A primeira regra, vamos usar o sustenido aqui, o hashtag, formação de plural. A primeira regra para ela é o seguinte: palavras terminadas o S, regras gerais, tá? E aí, exemplos: caça, caças, né? Madre, madres. Coche, que é carro, né? Lembrando, né? Coches. Tá bem? Isso aí, igual ao português, tá tudo tranquilinho. Bom, aqui, importante, palavras terminadas em consoantes. Pimpolho, o seguinte, isso aqui tudo vai virar slide, tá? E vai lá no grupo de vocês do Face, tá? Junto com o gabarito das questõezinhas que vocês vão fazer ali. São umas 4 ou 5 só. Terminadas em consoantes. Vários outros que eu vou botar para vocês, mas deixa quieto. Essa notícia a gente conta no final da aula. Terminadas em consoantes. O que a gente faz? Agregamos ES. Tá? Nós não vamos ter alguns lençóis, hotéis, pastéis. Tá? Então, o que vai acontecer com isso? Olha ali, ó, a palavra hotel. Hoteles, nada de hotels, né? Bom, essa aqui também, essa aqui é fácil, ó, professor, né? Professores, veja que ali a única questão é na grafia dos 2 S. Agora, também cuidem, tá? Que independente da vogal, mesmo que fique estranho, é botar ES. Vejam aqui, ó, a palavra álbum, fica álbumes. Não importa, tá? Não importa, boto o ES no final. Tá? E aqui, ó, vamos pegar um último aqui, exemplo, como raton, né? Raton, Mickey Mouse, né? Raton, ratones. E vejam bem que o raton
no singular, ele está acentuado, né? Ele é uma oxítona terminada em N. Pero ratones, a sílaba tônica muda de lugar. Ela passa a ser uma paroxítona terminada em S, e aí, ó, não acentua. Tá bom? Bueno, mas eu contei uma meia mentirinha ali para vocês, porque não são todas as consoantes, né? Vamos botar aqui um asterisco nas consoantes, porque não são todas elas que a gente tem que agregar S. O nosso asterisco, cadê o meu asterisco que já tinha perdido? O meu asterisco quer dizer o seguinte, que as palavras terminadas em CETA ou em Z, o que nós fazemos? Nós tiramos o Z e agregamos CES. Vamos aos exemplos. Feliz, felices. Tá? Lembrem da música do Maluma, né? Felices los quatro. Ou então, felices fiestas, né? Já que vão estar lá por novembro, dezembro. Né? Assim como, por exemplo, raiz, raízes. Ou ainda, pez, né? Que é o peixe, é o Nemo, né? Enquanto vivo, o peixe é pez. No nosso pratinho lá sendo degustado é um pescado. Com perdão aí aos amantes dos peixes, tá? Um pez, peces. A mesma coisa, ó. Vez, uma vez, dos veces. Tá? Isso ocorre, sobretudo, porque não existe, lembrem, uma das nossas primeiras lições, não existe ZE no espanhol, tá? Aqui, ó, esse camarada aqui, tá? Ele simplesmente, onde é que tá aqui o meu... Ele aqui, ó, não existe ZE no espanhol. Por isso que acontece, tá? Bueno, vamos seguir nas nossas exceções, ó, já que essa aqui tá fácil, né? Fácil pra caramba. Olha aqui, ó, vamos botar em 2 asteriscos nas nossas exceções, que são palavras terminadas em I acentuado ou U acentuado. Na verdade, nós temos 2 opções, ó. Podemos agregar S ou ES. As 2 são aceitas. Vamos lá aos exemplos. Palavras como mani. Quem é que gosta de mani aqui? Mani é o amendoim. Eu, particularmente, sou tarado. Vamos lá por amendoim. Manis ou manies. Tá? A mesma coisa ali, ó. Esqui. O plural pode ser esquis ou esquies. E um exemplo do U, tabu. Opa! Que temos tabus ou, tá certinho aqui, tabues. Certo? Então, as 2 formas. Nesse aqui, o I ou o acentuado não tem como errar. Ainda temos 2 tipos, que são, mais uma coisinha aqui, são aquelas palavras terminadas em X ou S, desde que não sejam oxítonas. O que acontece com essas palavrinhas aqui? Olha aqui, ó. Não variam no plural. Elas são a mesma coisa. Lembre-se, desde que não sejam oxítonas, ó. Vou até botar aqui em maiúsculo para fixar bem. Não sejam oxítonas.
E aí vamos lá aos exemplos. Um exemplo clássico que sempre quer aqui, ó, palavras. El tórax. Vejam bem que a sílaba tônica está na penúltima ali, né? El tórax. Los tórax. Nada de tóraxes. Assim como, olha aqui os dias da semana, ó, lembrem, né? Que os dias da semana são masculinos. Vamos lá. El lunes. Los lunes, né? Segunda-feira. Ou ainda, la crisis, né? Que é a crise, las crises. Outra ainda, vamos lá, que eu gosto, é legal brincar isso aqui, ó. La dosis, né? Uma dosis doble de açúcar no café, para aqueles que pensaram que quer dizer whisky. La dosis, las doces, essa hora da manhã não pode, né? Tá? Lá, olha ali, não altera, não altera. Por que tem que ser porque olha aqui, ó, eu vou colocar aqui, não vou. Veja uma palavra como interesse. Termina em S ela tem uma vogal, né? Ou seja, antes ali, interesse. Só que, olha ali, ó, o ES colocado ali. A mesma coisa, ônibus, tá? El autobús passa a ser los autobuses. Então, cuidado, tá? Elas não podem ser oxítonas. Vou tirar daqui para não confundir, não achar que isso aqui é exceção, tá bom? Então, vejam só que essas partes aqui. Essas são as regrinhas para formação de plural. Vejam que são poucas, né? Nós temos 3 aqui, que são as principais, tá? E depois desculpa, 2 aqui, e as outras 3 aqui como exceções. Com essas regras aqui, sabendo essas regras, nós estamos muito bem no quesito plural. Tá? Isso aqui, gente, não se apoquente, né? Como diria o baiano lá. Isso aqui vai virar slide, vai estar para vocês. Dúvidas? Deixa eu ver aqui se temos dúvidas. Não temos dúvidas, é isso? Chat zerado quer dizer sem dúvidas. Bueno. A última, sim, Vinícius. A última quer dizer o seguinte, olha só, todas as palavras, tá? Todas as palavras que terminarem com X ou S, e elas forem paroxítonas, ou seja, elas não forem oxítonas, elas o plural delas não vai variar. Lembra? El lunes, los lunes. El tórax, los tórax. Caso seja oxítona, termine em X ou S, sendo oxítona, então sim, ela passa a obedecer a regra normal. Por isso que eu coloquei ali, el autobús, los autobuses. El interés, los intereses. Tá? Vejam que tanto autobus como interesse, os dois são oxítonas, terminados em S, por isso, então, elas obedecem a regra normal. Elas não entram na exceção. Tá bem? Gente, deve estar o professor da próxima aula aí, deve estar batendo na porta. Então, agradeço demais a atenção de vocês, a participação. Show de bola, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Nos vemos el próximo miércoles, às 8h15,
tá? Eu que agradeço vocês, inclusive aí todo mundo cedinho. Sigam estudando, fazendo exercícios. Lembrem-se que língua estrangeira é exercício e mais exercício, tá? Façam ali o exercício, seu Antônio, lá da página 14, eu vou colocar lá o gabarito junto com slides para vocês, entre hoje até o final do dia, então, para que vocês possam fazer. E vou colocar também os exercícios a mais, tá? Ali tem uns 4 ou 5 no nosso material, vou colocar alguma coisinha a mais ali para vocês praticarem a questão da formação de plural. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigado, tá? Ó, beijo grande para vocês. Cuidem-se muito. Fiquem quietinhos aí, tá? Apesar de bar e restaurante liberado, vamos com calma, tá, pessoal? Vamos tranquilinho que novembro, dezembro tá aí. Os exames estão sendo confirmados. Então, vamos lá. Exercício e espanhol na veia, tá bom? Então, grande beijo para todos. Cuidem-se muito. Fui para vocês. Deixa eu sair aqui para o próximo professor entrar. Vamos ver aqui. Tarará. Fui. Tchau, tchau. Ready to be fed into the white child.
Bom dia, meu povo. Então, todo mundo ouvindo? Todo mundo ok? Tela ok? Vídeo ok? Ah, tá aparecendo também compartilhamento de tela ali, né? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Obrigado pelo retorno, tá? Gente, nós começamos na semana passada, né? Começamos até com um assunto bastante pesado. Eu trouxe para vocês aí a questão do mapeamento da violência contra as mulheres. Ainda faltou trazer para vocês a questão da mutilação genital feminina e, se eu não me engano, também a questão além do mapeamento da violência também no Rio Grande do Sul, né? Tá? Então, vamos lá, tá? Faltou a questão da violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul, beleza? Tá? Então, vamos lá. Então, bom dia para quem está chegando agora. Bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vi que o pessoal está chegando agora ali. Tá? Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou sempre começar com uma musiquinha, tá, gente? Vou levar uns 2, 3 minutos para começar. Então, vou sempre colocar ali uma música, um som, até para deixar mais leve. Eu preparei uma playlist, além daquela que eu compartilhei com vocês, eu tinha colocado, né, uma playlist que é aquela geografia, tá? Geografia sem moderação, que são assuntos pedagógicos, né? São assuntos que estão envolvidos com a geografia, história, sociologia. Então, eu coloquei ali Geografia Sem Moderação, que é uma playlist que eu criei, infelizmente, só tem no Spotify. Vou tentar disponibilizar também no YouTube, tá? Então, essa era a playlist. Então, esse é o primeiro passo. Só que aqui eu coloquei uma playlist mais leve, até para, enfim, para, né, tornar o ambiente mais leve, tornar esse momento mais leve. Tá? Então, eu fiz uma música aqui, uma playlist anos 80, e aí depois eu vou compartilhando com vocês, tá? Gente, comecei então a falar sobre a questão da Lei Maria da Penha na aula passada, né? Comecei também sobre a questão do feminicídio, tá? Tá tendo obras aqui do lado, vocês estão ouvindo um barulho, tá? Semana passada o pessoal também estava ouvindo barulho, tá tendo obras. Então, acho que já estão ouvindo ali, estão serrando, estão martelando, tá? Tá tendo obras aqui do lado. O que eu quero mostrar hoje para vocês, tá? É justamente a questão da violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul, tá? Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Então, vamos lá. Tá? Isso aqui nós já tínhamos visto, já preparei esse material. Aqui, começando aqui, tá? Então, olha só um detalhe, nós tocamos nesse assunto na semana passada, e aí depois eu vi a notícia ali
né, até no Jornal do Almoço, nós temos um aumento de 40% dos casos, 40% dos casos de feminicídio devido ao isolamento social, né? Então, está associado o que nós já tínhamos falado da herança patriarcal, assim como está associado também a questão do consumo, né, muito maior de bebidas alcoólicas. Então, o aspecto negativo também, né, do aspecto negativo da violência, do isolamento social, a violência, né, contra as mulheres. Então, aumentou em 40% o número de casos de feminicídio. Então, a gente estava trazendo, mas será que é porque as questões não... Esse número alto é porque antigamente não tínhamos denúncia? Não, né, gente? É o comportamento mesmo, né? É o comportamento. E se a gente observar agora, mais de 167 mulheres são agredidas por dia de alguma forma no Rio Grande do Sul. Então, tivemos ontem mais de 167 mulheres agredidas de alguma forma no Rio Grande do Sul. Pegando dados de 2017, né, de janeiro a junho de 2017, foram mais de 30 mil casos no estado. Olha só isso. Os processos de feminicídio subiram 36%. Em 2017, olha só, 36% em 2017. O número de medidas protetivas, né, concedidas pelo judiciário aumentou em 130%. Então, é um número muito pesado, né? Aqui eu estou trazendo os crimes por cidade. Se a gente pegar ali, né, no total de 46 casos de feminicídio no Rio Grande do Sul, 46 casos de feminicídio no Rio Grande do Sul, 177 desses casos aconteceram em 10 municípios. 177 casos. E 369 casos de feminicídio aconteceram em 487 municípios, que representa um total de 68%. É que alguns casos criam por cidade, né, trazendo um campeão ali, até pela população, 1,5 milhão de habitantes. Porto Alegre, Caxias do Sul tem 500 mil habitantes, então na segunda posição. Temos ali as principais cidades, tá? Aí aparece na cidade da região metropolitana, de Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, olha só, são todas cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Então, os dados de feminicídio no Rio Grande do Sul, tá? Entre 2012 e 2017. Esses dados, é aquilo que eu disse na aula passada, eu vou sempre trabalhar com vocês com dados, tá? Esses dados, eles são da coordenadora de pós-graduação de saúde coletiva da URGS, Estela Meneghel, que estuda, né, a violência contra as mulheres desde a década de 90. E para ela, né, a situação está diretamente, claro, relacionada ao modelo patriarcal, né, onde a violência ela é considerada um mecanismo de controle, tá, das mulheres. Então, é herança patriarcal, é o machismo, e essa violência está, então, diretamente ligada ao mecanismo de controle das mulheres, tá? É o que nós temos. Então, quem quiser aprofundar, buscar mais ainda dados, pode utilizar esse nome, a Estela Meneghel, tá? Coordenadora da pós-graduação de saúde coletiva. Outro aspecto ainda desses dados, nós temos aqui dados mais recentes de feminicídios no Brasil, né? 5.664 casos, né, por ano, 472 casos por mês, 15 casos por dia, 1 a cada 1h30. E aí fica também já a central, o número central de atendimento, né, à mulher, que é o número 180, onde nós temos uma central em cada capital. Então, trazendo esse dado aí para vocês também, né? Aqui uma reflexão, né, de como a gente tem uma certa banalização, né, da violência, tanto do feminicídio, do assédio, tanto da violência, né, contra a população preta e parda. Tá aí o caso do menino João Pedro, que a gente está vendo. A gente tem uma banalização, né? Tipo, né, as pessoas dão de ombro, né? Principalmente nossos representantes. Então, e isso é num geral. Aqui a questão para quem não conhece, vocês acham que eram muito novos, né? Claro que escutaram falar do caso, mas esse Bruno que está aparecendo ali foi ex-goleiro do Flamengo, e ele executou a Elisa Samúdio, namorada dele na época, grávida, né? Grávida. E
executou ela de forma brutal e escondeu o corpo num sítio em Minas Gerais lá, né? E aí ele recebeu depois liberdade condicional e queria voltar a jogar e, tipo, de certa forma estava pedindo paz, né? Mas também o mais assustador eram as pessoas pedindo autógrafo logo quando ele recebeu essa liberdade, né, condicional, né? E voltou a jogar num clube pequeno, num clube sem grandes expressões, as pessoas pedindo autógrafo e tirando foto. E ao mesmo tempo a gente tem ali, né, a questão da mãe, da Elisa, né, protestando, né, e que não pôde nem enterrar a filha, né, a Elisa Samúdio. Então, da forma brutal como ela foi executada, né. Então, a questão é gravíssima. Ainda sobre a questão da violência contra as mulheres no mundo, no geral, e aí a gente observa a questão do Bangladesh, Índia, Níger, próprio Iêmen, 100 milhões de mulheres, né, poderão ser vítimas de casamentos forçados na próxima década. 100 milhões de mulheres poderão ser vítimas de casamento forçado na próxima década. Então, é um número absurdo. Mumbai, na Índia, é a capital mundial do estupro. Então, isso trazendo aspecto geral. Aqui eu trago, até tem um link no YouTube, aí depois vocês podem, né, dar uma olhadinha no link no YouTube. Nós temos essa mulher, a Marina Abramovic, na década de 70, ela fez um experimento, tá, social, no qual ela se colocou numa sala, à disposição numa sala, com convidados, como se fosse uma exposição, e aí levou alguns objetos, como, né, uma câmera fotográfica, flores, objetos cortantes, barbantes, enfim, uma arma, né? E ela se coloca à disposição, né, sem qualquer reação, e as pessoas começam a interagir. Só que essa interação passou por deixá-la nua, né, por tocar no seu corpo, cuspir, por violentá-la, né, por chegar a espetar com material cortante, né? E aí ela chega à conclusão de que esse trabalho revela algo terrível sobre a humanidade. Isso mostra o quão rápido uma pessoa pode ferir em circunstâncias favoráveis. Mostra como é fácil desumanizar uma pessoa que não luta, que não se defende. Ele mostra que se você fornecer o cenário, a maioria das pessoas aparentemente normais pode se tornar verdadeiramente violenta. Tá? Essa é a questão que a Marina Abramovic apresentou ali na década de 70. Tá? Agora que eu trago para vocês um outro aspecto, que é a questão da mutilação genital feminina, um aspecto que também é uma violência, obviamente, contra as mulheres, embora seja, né, considerada por muitos uma questão cultural, mas tem uma frase da Ferdowsa Mohamed que diz: se a cultura fere o seu corpo, por que preservá-la? Né? Se a cultura fere o seu corpo, por que preservá-la? Nós temos, principalmente, né, recorrente aqui na África Setentrional, na África Ocidental, na África Oriental, né, muitos casos de mutilação genital feminina, ou também chamado de excisão genital feminina, tá? Em que consiste em, não sei se eu posso chamar de procedimento cirúrgico, tá? Mas consiste em 4 tipos de procedimento cirúrgico. Eu até enviei esse material, tá? Coloquei ali um linkzinho coloquei como é que é feito esse procedimento, para não ter que entrar em detalhe, porque, como eu disse, é complicado falar sobre esse assunto, tá? Mas, assim, o que eu trago aqui para vocês, que Egito, né, Sudão, a gente tem ali principalmente Egito e Sudão, são países que realizam com muita intensidade a excisão genital feminina. Tá aqui, eu estou trazendo para vocês o percentual de meninas e mulheres com idade entre 15 e 49 anos que são submetidas à mutilação genital feminina. Então, a gente tem ali Somália, ó, os países com os maiores índices. A Somália com 97,9%. Aí nós vamos ter ali
O Egito está dando, eu não consigo ver aqui a tela, peraí. O Egito, o percentual que está dando aqui no Egito, mas está dando em torno de 94%, 95%, né? O Sudão, 87,6%. Está bem em cima a questão do compartilhamento aqui, está bem em cima, não consigo visualizar. Mas os países com os maiores índices são os que estão pintados de preto, tá? Egito, Sudão, Somália, Mali, Guiné, Serra Leoa, são os países, né, Djibouti também, com os maiores índices, tá? De mutilação genital feminina entre idade de 15 a 49 anos. Ele é realizado, gente, por que eu falei que alguns consideram um processo cultural? Porque ele seria um rito de passagem, né? Seria um rito de passagem da mulher, da menina, tá? Da menina para a idade adulta. Seria um rito de passagem. Então, para muitos é realizado dessa forma, como um rito de passagem da menina para a idade adulta. E temos também, para muitos, ele é para prepará-las, né, para o casamento, torná-las aptas para o casamento. Muitos homens não aceitam mulheres que não tenham passado por isso, tá? Então, é bastante complicado, tá? E consiste em 4 procedimentos aqui, que eu prefiro não entrar em detalhe, mas aqui estão trazendo, né, o procedimento que eles chamam de normal, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? do procedimento, que é uma violência absurda, né? Nós já temos ali a própria Organização das Nações Unidas, né? Unicef, principalmente a da criança, né? A Unicef, que é coletando assinaturas, porque são realizados né, aqui está trazendo 15 anos, mas em alguns países, para vocês terem uma ideia, meninas de 8, 9 anos já passam por esse processo, tá? 8 a 9 anos, então é algo extremamente pesado, algo extremamente violento, tá? Aqui, exemplos desse procedimento de ritual realizado nas tribos, algumas ali como as tribos Maasai, tá? Do Sudeste, sempre realizado por mulheres, aí eu prefiro passar direto aqui esse tipo de imagem aqui, tá? Não tem porquê. O impacto que isso gera, tá? O impacto que isso gera. Impacto físico, infecção, sangramento excessivo, dor crônica, complicações no parto, cicatrizes dolorosas, infertilidades, problemas urinários, menstruais, relações sexuais dolorosas e o HIV, tá? Problemas psicológicos, que sim, vai gerar uma ansiedade, depressão, um certo terror, uma humilhação também, tá? O impacto que a gente tem. E é preciso a gente trazer isso, ter conhecimento disso, até para continuar protestando e lutando, né? Aqui a gente tem um protesto acontecendo em frente ao parlamento, isso é em Viena, na Áustria, né? As mulheres expondo ali o cartaz, né? Parem com a mutilação genital feminina, tá? Parem com a mutilação genital feminina, isso em Viena, na Áustria, tá? Aqui eu trago uma notícia boa, porque uma notícia boa. Nós temos essa mulher, né, de 23 anos, Alaa Salah, né, ela em março e abril do ano passado, ela começou um movimento, uma espécie de uma revolução árabe, né, um movimento para protestar contra o governo, e esse movimento tomou um corpo muito grande. Aliás, essa imagem ela é muito interessante no momento em que o Sudão, que realiza, né, com muita intensidade a mutilação genital feminina, este Sudão está tendo ali uma mulher comandando, porque ele teve um governo ali extremamente, né, opressor, machista. Para quem não lembra, o Sudão, onde nós tivemos ali mais de 20 anos de genocídio, de limpeza étnica, né, no Sudão, patrocinado pelo governo do Omar al-Bashir, né, que já foi afastado. Nós temos uma junta militar no poder, mas Omar al-Bashir, um ditador, né, promoveu uma caçada, uma limpeza étnica por mais de 20 anos. Cerca de 1 milhão de sudaneses teriam sido mortos, né? Mais de 1,5 milhão foi embora do Sudão.
E aí a gente tinha essa imagem bastante emblemática, né? Alá Salá, 23 anos, estudante de engenharia e arquitetura, o símbolo da resistência feminina. Então, é um momento histórico, e ele se torna mais histórico ainda, porque tivemos agora em abril deste ano, dia 22 de abril, infelizmente, como é que eu vou te dizer, não teve uma repercussão tão forte devido à pandemia, que tomou conta da mídia e a questão econômica, mas o novo governo do Sudão, mas claro, através do movimento, não é porque o governo acordou lá um dia e disse, olha só, né, nós vamos criminalizar a mutilação genital feminina. Não, é um movimento da população, um movimento das mulheres, e aí conseguiram pressionar, e aí esse novo governo acabou, né, cedendo e proibindo a mutilação genital feminina. Então, uma vitória. A lei foi aprovada no dia 22 de abril e estipula a sentença de 3 anos de prisão para quem realizar a operação. Então, é uma vitória humana e política, tá? Segundo as Nações Unidas, pelo menos 200 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo foram submetidas, né, ao corte, à mutilação genital feminina, né? E um detalhe, por razões não médicas. Então, pela razão, alguns, né, cultural, mas e aí nós temos uma visão extremamente machista, patriarcal, por trás dessa questão, em pelo menos 30 países. Aqui no Sudão está dando 3 anos, mas na Nigéria, 15 anos de prisão. Felizmente, uma notícia também boa. Mas olha só que doido, né? No Egito, nós temos, é crime no Egito, mas mesmo assim nós temos um percentual muito alto, porque isso é realizado de forma clandestina, tá? É realizado de forma clandestina. Aqui, a Bibi Aisha estampando a capa da Time, né? Depois que o marido acabou cortando o nariz e as orelhas, né? Então, para representar também esta violência. E aqui a frase da Ferdowsa Mohamed: se a cultura fere seu corpo, por que preservá-la, né? Então, pedindo, até diz ali, né? Se vocês observarem na burca ali que ela está utilizando, está lá, né? Pedindo para parar com a mutilação genital feminina, FGM, né? Então, a luta para, né, parar, para conscientizar, para que as pessoas não façam mais isso. Então, uma resistência, tá? Uma resistência. Gente, fechamos esse assunto pesado aqui. Eu trago a Malala, né, com a frase, trazendo a questão da conscientização do protesto. É um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo, tá? Eu fecho o assunto. Eu já compartilhei um material, como eu disse para vocês na aula passada, eu peço desculpas, porque é um assunto, sim, né, bastante pesado, né? A gente tem essa apreensão, é um assunto que não é fácil ser trabalhado, tá? Assunto que não é fácil ser trabalhado. Eu não conseguia ver o chat, agora que eu tô vendo, tá? Quem quiser falar pode acionar o microfone, tá bom? Pois então, é pesado, né? É pesado, gente, esse tipo de situação, esse tipo de notícia, né? Então, mais do que, como eu digo para vocês, mais do que dados, simplesmente apresentar dados aqui para vocês, para um vestibular, enfim, eu prefiro trazer sempre uma reflexão, sempre trazer uma desconstrução, né, e provocar, sim, porque dados vocês buscam na internet, só que isso não me satisfaz. Então, é o meu papel como professor de geografia também, trazer essa desconstrução, gerar esse desconforto, porque é um desconforto que a gente fica, para a gente poder reconstruir, para a gente ter, né, um pensamento, tá? Então, esse conteúdo, Eduardo, ele é geografia e atualidades, tanto é que o tema violência contra as mulheres já foi uma redação no Enem em 2015, tá? Então, já foi redação no Enem, tema de redação do Enem em 2015. Então, ele é geografia e atualidades. Quando a gente pensa atualidades, a atualidade está relacionada à geografia. Atualidade, geopolítica, entre a geografia e história, tá? Entre a geografia e história. Então, o mapeamento da violência contra as mulheres, tá?
a questão do feminicídio é uma questão demográfica, tá? É uma questão demográfica. Então, é demografia, tá bom? É demografia. Quando a gente fala trabalho análogo de escravo, que é o assunto que eu vou começar agora com vocês, isso é demografia. Então, geografia, demografia, estudo de população, tá? A questão da mutilação genital feminina, ela é geografia e, ao mesmo tempo, é atualidade também. Por isso que eu estou trazendo para vocês, tá, gente? Então, eu vou compartilhar agora uma outra parte do assunto, que alguém comentou aqui da questão do vídeo, né? Da questão da Marina Abramovic. Isso, ele é bem, sim, ele é bem intenso, tá? Gente, eu vou estar sempre compartilhando coisas com vocês. Como eu disse, quando eu compartilho a tela inteira, eu não enxergo o chat, por isso que eu demorei para ler, tá? Eu vou abrir agora o mapa do trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Também entra no assunto ali de demografia, estudo de população e algo mais, tá, específico. Então, pegando aqui trabalho análogo ao de escravo, depois eu já compartilho ali, tá? Não se preocupem que depois eu já compartilho o material com vocês, tá? Então, compartilhar tela. Tá aqui. Tá todo mundo enxergando a tela? Tá aparecendo para vocês? Então, vamos lá. Gente, olha só. Primeiro eu começo perguntando, né, o que é um trabalho análogo ao de escravo, né? O que é um trabalho análogo ao de escravo? Opa, a tela não está ficando cheia aqui, por quê? Agora foi. O que é um trabalho análogo ao de escravo? É quando ele envolve trabalho forçado, quando ele envolve uma jornada exaustiva, quando envolve condições degradantes e quando também esses trabalhadores eles são impedidos de se locomover por estarem devendo, né, por existir uma dívida. Mas quando se fala em dívida, isso é muito relativo, né? Porque esses trabalhadores eles são colocados em condições precárias dentro de um alojamento amontoado com outras pessoas, e de acordo com essas pessoas, né, que estão contratando esses trabalhadores, esses patrões, eles impedem essas pessoas de se locomoverem, porque eles precisam trabalhar naquele mês para pagar a água que eles utilizaram, para pagar a comida que eles comeram, para pagar o lugar que eles, né, dormiram. Então, é uma situação extremamente degradante. Então, trabalho análogo ao de escravo. Sempre quando se trata de trabalho análogo ao de escravo, você tem que ter esse pensamento, que é um trabalho forçado, uma jornada exaustiva, situação extremamente degradante, e essas pessoas estão restritas à locomoção. Isso é um trabalho análogo de escravo. O que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu vou apresentar onde é que nós encontramos no Brasil situações, trabalhadores nessa situação análoga ao de escravo, quais são os piores estados e o perfil dessas pessoas e no que eles trabalham. Tá? Então, essa é a ideia que eu vou trazer aqui, tá, para vocês aqui, o trabalho análogo ao de escravo. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui, espera aí. Cadê? Opa, caiu aqui. Só um segundo. Aí. Então, a questão dessas condições, tá? Do trabalhador análogo ao de escravo. Então, desses trabalhadores, gente, cerca de 52 mil camponeses, trabalhadores rurais, em condições de escravidão de 95 até 2016, né? Quais eram os segmentos em que eles estavam trabalhando, né? Quais as atividades que eles estavam relacionados, né? 31% destes 52 mil trabalhadores em condições de escravidão ou condições análogas de escravo estavam na pecuária, 22%
né, envolvido ali na atividade da cana-de-açúcar e 18% em lavouras, tá? Então, 31% pecuária, 22% cana-de-açúcar e 18% ali nas lavouras. E os estados que apresentaram um grande número, né, de trabalhadores nestas condições, principalmente o estado do Pará. Quando a gente pega o estado do Pará, tá, nós temos ali a questão da Serra Pelada, onde 80 mil garimpeiros já foram para aquela região, que hoje é o município de Curianópolis, né? Nós temos ali a questão da Serra dos Carajás, forte, intensa extração mineral, tudo bem que é destinada a uma mineradora, mas anterior a isso teve a construção de rodovias, ferrovias, hidrovias, uma hidrelétrica, que foi a hidrelétrica de Tucuruí, que é o projeto Grande Carajás, né, para gerar uma infraestrutura, no caso, para poder extrair esse ferro. Então, para gerar essa infraestrutura, nós estamos falando de construção. Nós temos também a nova fronteira agrícola, a expansão, né, da pecuária na região, a expansão da soja na região. Então, temos várias atividades, vários acontecimentos dentro do Pará e a exploração da mão de obra, tá? De muitos trabalhadores nestas condições. Então, no Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, vai aparecer também, né, Tocantins e Mato Grosso, nesse tocante aí principal, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó, a fonte é o Ministério do Trabalho, tá? Trabalho análogo de escravo, números de trabalhadores encontrados em situação análoga de escravidão de 2006 a 2016. E aí nós temos ali 849 trabalhadores só no estado do Pará, 789 trabalhadores em Minas Gerais, né, 173 trabalhadores no Tocantins, tá? Então, a grande quantidade. Então, sempre trazendo ali para vocês. Vale um destaque aqui, tá? Eu gostaria de trazer para vocês, principalmente, né, o Pará, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, tá? Então, Pará, né, Maranhão, Tocantins, Bahia, Minas Gerais e também ali Mato Grosso, pegando a parte nordeste do Mato Grosso, tá? E tem uma região que a gente deve ficar atento, que é a região que vocês vão ver em agricultura, conhecido como Bico do Papagaio. Esta região, o Bico do Papagaio, ela pega aqui, ó, os estados do Tocantins, Pará e Maranhão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Então, tem o estado do Pará, o estado do Maranhão e aqui é o Tocantins. Tem uma região aqui, gente, que é conhecida como Bico do Papagaio, que é onde está aparecendo o maior número de trabalhadores resgatados e a denúncia de trabalhadores escravos, que é onde está esses círculos maiores aqui, ó. Pega essa região do Bico do Papagaio. Por que Bico do Papagaio? O formato territorial do norte do estado do Tocantins, né? Lembrando, aponta um bico de um papagaio, e compreendendo aquela região que é a parte leste e sudeste do Pará, pegando a parte oeste e sudoeste do Maranhão e o norte do estado do Tocantins. Essa região é conhecida como Bico do Papagaio, tá? E é uma região onde nós temos o maior número de conflitos com mortes pela posse de terras. Foi dentro dessa região que aconteceu, né, acho que todo mundo ouviu falar aqui, do massacre em Eldorado dos Carajás em 1996, onde nós tivemos ali cerca de 21 pessoas mortas e mais de 50 feridos, né? Isso de policiais militares que executaram trabalhadores rurais ali do movimento dos sem terras, em 1996. Tem um documentário, né? Se vocês colocarem no YouTube, massacre em Eldorado dos Carajás, vocês vão ver a verdadeira atrocidade que foi, a verdadeira covardia, né? Então, é dentro da região do Bico do Papagaio, e é onde nós temos enorme número de trabalhadores. Aqui dá para ver mais especificamente, ó, gente, norte do estado de Tocantins, a pontinha, lembrando um Bico do Papagaio, o estado do Pará, que é o leste e sudeste do Pará, Maranhão, oeste e sudoeste, essa região é o Bico do Papagaio. É a região mais tensa, a região mais delicada se tratando dessa situação, tá? Então, região do Bico do Papagaio. Pará, Maranhão, Tocantins. Agora, trazendo também para vocês a situação em São Paulo. Porque, olha só, eu trouxe ali para vocês que o maior número de trabalhadores, né, eles estão destinados, né, ou foram encontrados, no caso, na pecuária,
31%, 22% relacionados ao corte e à produção da cana-de-açúcar, né, 22%, e 18% na lavoura. Mas em São Paulo, nós não vamos encontrar pecuária, né, ou lavoura. Claro que tem produção de lavoura, claro que tem pecuária em São Paulo, claro que tem cana-de-açúcar em São Paulo. Mas o maior número, tá, que nós vamos encontrar, gente, é na confecção, na indústria têxtil. Inclusive, nós tivemos há 5, 6 anos atrás a denúncia ali, né, que foi feita, né, no caso, o Ministério do Trabalho denunciando a Zara pelo trabalho forçado, né? Encontraram lá no apartamento em São Paulo, né, vários trabalhadores, né, bolivianos, alguns peruanos, todos no apartamento sem qualquer infraestrutura, trabalhando para pagar a hospedagem naquele apartamento. Isso para a Zara. Então, né, os 5 setores que respondem por 85% das ações de combate ao trabalho escravo em território paulista. E aí, principalmente, São Paulo é a confecção, a indústria têxtil, tá? Mão de obra escrava. Então, o imigrante, né, no caso, ele representa ali 35% das vítimas do trabalho escravo em São Paulo. Né, as pessoas saem lá do Peru, da Bolívia, vão para São Paulo. Por quê? Porque é a maior, é a grande metrópole nacional, né, tem uma cidade global, né, uma das maiores, né, do continente americano, e oferta de emprego, só que muitas acabam sendo escravizadas. Tá? É a situação que a gente tem. Aqui, o raio-x, quem é esse trabalhador? Dos 52 mil trabalhadores resgatados, 95% eram homens, com idade entre 18 e 44 anos, principalmente. 83% deles tinham idade entre 18 e 44 anos. E olha só a escolaridade, gente. 32% deles analfabetos e 39% deles chegaram ali, né, até a 4ª série. Então, o perfil desse trabalhador. Dos 52 mil trabalhadores resgatados desde 95, 95% deles são homens, 83% entre idade de 18 a 44 anos, 32% analfabetos e 39% estudaram até a 4ª série, né? E o que eu quero dizer com isso? Que fica muito mais fácil, né, enganar, utilizar falsas promessas, manipular. Então, né, as exigências são menores, infelizmente. Por isso que o grande antropólogo Darcy Ribeiro dizia, né, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Então, aqui onde eles foram encontrados também os setores, né, principalmente pecuária, cana-de-açúcar e lavoura. Lembrando que em São Paulo, principalmente na indústria têxtil. E aqui as condições em que eles muito se encontram, né? Essas condições degradantes aqui dos trabalhadores, onde os trabalhadores, né, nós temos uma situação de miséria e os patrões uma situação de acumulação. Tá? Então, acumulação. Aqui de 95 a 2018, os números, né, de cada estado dos trabalhadores, né, libertados. E aí, Pará, topo do ranking com 13.378 trabalhadores. Então, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, então, são estados ali que apresentaram um grande número, Bahia, então, isso de 95 até 2018, dessa situação de trabalhadores análogos ao de escravo. Mais um assunto também para a gente ficar atento, às vezes a gente não tem noção, né, do que se passa, e tu vê, a gente está falando de trabalho análogo ao de escravo, gente, e em 2018, né, em 2019, tá? Alguém botou um sim, não viu sobre o que é, tá? Gente, infelizmente acabou o nosso tempo, né? Passou muito rápido, mas consegui fazer o fechamento. Eu já vou estar compartilhando o materialzinho com vocês, tá? Já vou estar compartilhando o material com vocês logo em seguida. Desejo para vocês aí uma ótima semana, um ótimo restinho, tá? Olha só, temos 24 pessoas presentes, né? Espero também estar agradando com a música. Eu sei que o assunto é pesado, mas ele se faz necessário. Não adianta a gente sentar aqui e somente pensar em dados, né? Porque nós precisamos nos construir como cidadãos também, como pessoas. Nós precisamos nos humanizar, né?
Costumo dizer que continuarei batendo com palavras até que os vossos corações amoleçam. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou fechar com um som, então, para vocês aí, fecho com um som... Fechar com um som mais leve, então, assim, som bom, ok? Um beijo, tá? Enorme para vocês. Tudo de bom, tá? Beijo, queridos, tá? Bom, já que vocês vão ter aula com o Edir, alguém manda um beijo para ele. Eu amo esse homem, tá? Eu amo esse homem, ele é uma inspiração. Então, fiquem com esse som mais leve aqui, tá? Beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Every life we have some Valeu. Tchau, trouble. gente. When you worry, you make it double. Don't worry.